Oi, boa tarde, pessoal. Boa noite para quem for assistindo de noite. Vamos aqui a mais uma aulinha de análise combinatória. Na aula de hoje, eu trouxe bastante exemplo falando de postura ativa e falando sobre não adiar as dificuldades. Eu não coloquei divisão em casos juntos, porque eu achei que fosse ficar uma aula bem extensa e bem pesada. E também a quantidade de exercício ia ficar muito grande. Só hoje vão ter 19 exercícios. São exercícios fáceis, que vocês vão resolver rapidinho, tá? Mesmo assim, eu fiquei um pouquinho com medo de sobrecarregar vocês. Todos os exercícios eu tentei colocar exemplos parecidos, para que vocês possam seguir o exemplo nesse momento inicial. Só que vocês vão reparar que em análise combinatória, por mais que a gente dê as ferramentas para resolver os problemas, cada problema acaba sendo diferente do outro. Então, assim, eu não posso garantir que com apenas esses exemplos vocês vão conseguir resolver qualquer exercício. Como eu disse, até os professores de matemática têm dificuldade com análise combinatória, tá? Dependendo do nível de dificuldade do problema, obviamente, né? Mas, de qualquer forma, vocês têm que tentar fazer esses exercícios, porque é importante, nesse momento inicial, vocês focarem naquela parte de tentar descobrir quais são as decisões que vocês vão tomar. Se vocês não tentarem fazer isso, vocês não vão conseguir prosseguir, tá? Então tem que tentar ver quais. É muito importante que vocês adquiram o hábito de saber quais são as decisões ou quantas são as decisões que você tem que tomar numa situação problema. Então, aqui nessa aula, apesar de a gente ter visto diversas representações, que são a lista, a árvore de possibilidades, como as contas são bem tranquilas, né? O entendimento também é bem tranquilo, não tem nenhum nível de dificuldade, não vai ter, não peguei nenhum caso, por exemplo, em que uma ponta da árvore vai ser contada várias vezes como uma possibilidade só, tá? Igual teve nas últimas aulas. Então, são questões mais simples e diretas, sem divisão. E aí eu procurei fazer tudo pelo princípio fundamental da contagem, sem usar árvore, sem usar a lista. Para a gente entender as fórmulas, a gente tem que fazer essa migração, tá? A gente pode usar a árvore de possibilidades, sim, pode usar a lista, sim, mas de preferência como um instrumento auxiliar, tá bom? Ou quando for mais fácil resolver pela lista, tá? Ou pela árvore de possibilidades. Normalmente, situações, problemas em que eu tenho uma conta muito curta, às vezes uma listinha resolve também bem rapidinho, tá? Que não é o caso aqui, porque o número de possibilidades é muito grande em todos eles. Tá legal? Então, a gente vai resolver tudo pelo princípio fundamental, mantendo a postura ativa e não adiando as dificuldades. E aí, na quinta-feira, eu vou fazer um meet com vocês para a gente tirar algumas dúvidas do que vocês viram até agora. Beleza? Então, vamos começar nossa aulinha de hoje. Vamos ver se vai aparecer aqui. Sempre dá erro, gente. Não sei por quê. Tem um errinho que dá aqui. Por isso que uma vez eu tive que regravar e regravar. Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Espero que vocês estejam vendo aí a minha telinha aí. Bem, a gente está na segunda aula de exemplo. A primeira aula de exemplo foi aquela das árvores de possibilidade, que teve bastante organograma, né? Essa daqui é mais direta, contas curtas, com muito raciocínio, como eu disse, eu ia fazer diferente do que eu fiz nas aulas de conteúdo. Eu ia colocar direto a conta e todo o raciocínio eu ia explicar por trás, tá? Então, vai ter direto a conta, como se você fosse resolver numa prova, é assim que se resolve na prova. O raciocínio a gente vai falando, tá legal?
Vamos lá. Já vimos a definição, as representações, estamos em estratégia, hoje com postura ativa e não adiar as dificuldades, tá? Estratégia, a gente só vai ver exemplos desses dois, postura ativa e não adiar as dificuldades. Eu tentei trazer bastante exemplo para a aula, para que vocês se acostumem com o raciocínio, tá? Das questões, e também usei muita técnica de rapport, é uma técnica de espelhamento. Todos os exemplos que são parecidos e por causa de uma palavra ou de uma expressão, eles alteram a resolução do problema, eu espelhei esse problema no mesmo slide para vocês compararem as resoluções junto comigo, tá bom? Muito bem. Postura ativa. Nesse problema aqui, quando eu coloquei o título lá, postura ativa, você só tem que ter uma postura ativa, ou seja, não tem que definir ordem, não tem que separar o problema em casos. Como é que você vai saber isso? Futuramente você vai saber. Por enquanto vocês estão sendo guiados, tá? Faça assim, faça assado. Depois, quando der uma misturada, é que vocês vão ter que decidir. Mas por enquanto é bem guiado mesmo. Inclusive nos exercícios. Eu separei os exercícios que vocês vão apenas manter uma postura ativa e separei os exercícios que vocês não vão adiar as dificuldades, ou seja, mantendo a postura ativa também, mas não adiando as dificuldades. Ou seja, vocês vão definir ordem para resolver o problema. Eu fiz essa separação, tive esse cuidado para auxiliar vocês à distância aí a resolver os problemas sem maiores transtornos, tá bom? Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Eu prometo também que eu vou anexar lá na plataforma o material em Word. Eu sei que a maioria pegou meu primeiro material, mas eu vou botar hoje lá também, para quem não tem. E esse segundo material, metade da turma eu acho que só pegou, tá? Porque estava vindo pouca gente, foi véspera de um feriado lá antes de entrar na quarentena, e eu não consegui distribuir para todo mundo, fiquei com o material encalhado aqui. É o mesmo material até agora que vocês têm, é aquele material 2. Ainda estou no material 2 de análise combinatória, tá? Depois, quando tiver o material 3, eu também vou disponibilizar para vocês, que é sobre as relações combinatórias, mas ainda vai demorar um pouquinho. Então, vamos lá. A senha criada para acessar um site da internet é formada por 5 dígitos. Trata-se de uma senha alfanumérica, com letra e com número, tá? André tem algumas informações sobre os números e letras que a compõem conforme a figura. Sabendo que nesta senha as vogais não se repetem e também não se repetem os números ímpares, qual é o número máximo de possibilidades que existe para a composição da senha? Deixa eu ativar aqui a minha canetinha para a gente poder escrever. Vamos lá. Veja bem, aqui nesse quadradinho ele está indicando como é que vai ser montada essa senha. Nesse primeiro quadradinho aqui só pode entrar vogal. Nesse segundo quadradinho só pode entrar algarismo ímpar. Ele não deixou solto. Qualquer um pode ser vogal, não. Ele fixou, tá? O que ele quer em cada quadradinho, para você preencher lá a sua senha. Então, tá fixo aqui, vogal, algarismo ímpar, vogal, algarismo ímpar, algarismo ímpar. Segundo aqui o problema, as vogais não se repetem e também não se repetem os números ímpares. Então, são aqueles casos sem repetição, tá bom? Que você vai diminuindo as quantidades. Quando a gente fala de vogal, não é igual em português que tem vogal e semivogal. Quando a gente estiver num problema de análise combinatória, falou que quer usar as vogais, considera todas as vogais, E ou U, tá? Independente de ser vogal, semivogal, vogal a E ou U, em análise combinatória, fechado? E quais são os algarismos ímpares? 1, 3, 5, 7 e 9, ok? E aí, o que eu vou fazer, né? Se eu tenho 5 quadradinhos, eu tenho 5 decisões para tomar. Aí, de acordo aqui com o meu primeiro quadradinho, é a vogal, qual é a vogal que eu vou usar. No segundo quadradinho, qual é o algarismo ímpar. No terceiro, qual é a vogal. No quarto, qual é o algarismo ímpar. E no quinto, qual é o algarismo ímpar.
Então, por isso que eu coloquei aqui, vogal, algarismo, vogal, algarismo, algarismo. Tá bom? São essas 5 decisões que nós vamos tomar, que é o nosso objetivo, a gente tá fazendo tudo de cabeça, lembrando, né? E aí, qual seria a segunda estratégia, né? Decidir como é que eu vou resolver. Eu já falei que eu vou resolver usando o princípio fundamental da contagem, inclusive já coloquei lá os tracinhos. E agora eu vou para a ação. Quantas vogais eu tenho para a primeira vogal? 5, certo? Por quê? Porque eu tenho A, E, I, O, U. 5 possibilidades. A segunda vogal, que vai aparecer aqui, ó, eu não posso ter 5 porque ela tem que ser diferente da anterior. Ou seja, suponha que na primeira, isso aí vocês já viram pela árvore de possibilidades que independe da natureza, a quantidade permanece. Se eu usar o A, vão sobrar 4 vogais. Se eu usar o E, sobram 4 vogais. Se eu usar o I, sobram 4 vogais. E se eu usar o O, sobram 4 vogais. Se eu usar o U, também sobram 4 vogais. Independente da quantidade de qual é a vogal que eu vou usar, sempre sobra a mesma quantidade. Então, sempre nesses problemas de princípio fundamental, para ficar mais claro, eu posso usar suposição. Suponha que eu usei na primeira vogal o I, então sobram 4 vogais, certo? E botei aqui no A, né? Não tem nada a ver. Ó. Primeira vogal tinha 5. Desculpa. E segunda vogal eu vou ter 4, porque eu já usei uma, ok? Agora aqui no primeiro algarismo. No primeiro algarismo, eu tenho 5 possibilidades aqui, ó, que são os 5 algarismos ímpares. Aí, por exemplo, eu usei o 9, tá? Se eu usei o 9 lá, aqui agora, que eu deveria estar vendo isso agora, eu tenho 4 possibilidades. Aí, digamos que eu tenha usado o 3. Sobram quantas para esse último aqui? Sobram 3 possibilidades, 1, 5 e 7, tá? Então, vai diminuindo a quantidade de possibilidades. Então, fica assim, 5 vogais aqui, ó, e 4 vogais aqui, tá vendo? Nessa ordem, assim, que a gente fez, só para raciocinar. Poderia ter feito na ordem exata. Isso aqui é só para eu poder explicar, porque tá no slide, não dá para fazer um por um. Mas pode seguir a ordem. Aqui eu tenho 5 algarismos ímpares, usei 1, sobrou 4, usei 1, sobrou 3, tá bom? Aí, quando eu fizer a multiplicação, né, o produto desses 5 valores, vai dar 1.200, ou seja, eu posso formar 1.200 senhas diferentes. Tudo bem? Então, assim, sempre as quantidades de decisões depende da quantidade de algarismos, a quantidade de caracteres que você vai montar para usar uma senha, se for uma placa, a quantidade de consoantes ou de letras que você vai usar e a quantidade de números, um número de telefone, quantos números de telefone você vai querer, se são 9, se são 8, dependendo do estado. Então, isso vai se alternando de acordo com o problema, tá? Com a prática, vocês vão adquirir essa experiência de montar essas decisões. Segunda questão. 10 atletas disputam uma corrida. De quantas maneiras diferentes pode ocorrer a classificação dos 3 primeiros colocados se não houver empate, tá? Se não tem empate, obviamente, o primeiro colocado vai ser um, o segundo colocado vai ser outro, o terceiro colocado vai ser outro, certo? E aí a gente já viu que a gente tem que tomar quantas decisões? 3. Primeiro, segundo e terceiro classificado, tá? Ou colocado, tanto faz. E aí nós temos 3 decisões para tomar. Vou usar o princípio fundamental e vou contar agora quantas possibilidades eu tenho para o primeiro lugar, né? Para o meu primeiro classificado. Minha mão já está suando aqui, está dando ruim aqui na mesa digitalizadora. 10 atletas, porque eu tenho 10 atletas correndo com iguais possibilidades de vitória. Então, para o primeiro eu tenho 10, foi classificado o primeiro, passou lá na linha de chegada, e aí sobraram quantos atletas para a segunda colocação? 9. E sobram quantos atletas para a terceira colocação? 8. E aí eu faço o produto disso, acho 720 resultados para essas classificações dos 3 primeiros colocados,
tá bom? Terceira questão. Nina tem 6 saias, 4 blusas, 3 pares de sapato e 2 casacos. De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir usando uma peça de cada? Normalmente, esse é quase que um problema introdutório de princípio fundamental da contagem, tá? Quando eu tenho várias quantidades de saias, blusas, roupas, né, para vestir, e vou usar uma peça de cada. Então, apesar de eu ter várias opções, eu vou me vestir com um de cada e eu posso usar o princípio fundamental da contagem. Como eu vou usar um de cada, eu vou usar uma saia, uma blusa, um par de sapato e um casaco, tá? Então, eu tenho quantas decisões para tomar? 4. Já fiz lá aquele meu objetivo. Qual vai ser o meu plano? Vou usar o princípio fundamental da contagem e manter uma postura ativa. E como é que eu vou para a minha ação? É só eu colocar as quantidades. As quantidades aqui são bem diretas. Quantas saias eu tenho? 6. Blusas, 4. Pares de sapato, 3. E casacos, 2. Aí eu substituo, faço o produto e chego em 144 formas que a Nina tem de se vestir. Tá bem tranquilinho, né? Essas quantidades vocês estão vendo que vem quase que no enunciado. É só você saber interpretar, tá bom? Aqui já começa a técnica de espelhamento que eu tinha comentado com vocês. O que mudou de um problema para outro, né? Vamos ler aqui. Vocês podem perceber que o 4, o enunciado do 4, que para... Ui, desculpa que eu fiz um risquinho. Para aqui, ó, ele é exatamente igual até aqui. E aí, daqui para baixo, entrou um enunciado que eu coloquei de outra cor, tá? Então, vamos fazer primeiro o 4 e depois a gente vê a diferença para o quinto. Ver a diferença nas contas, né? E no enunciado. Um estádio possui 4 portões. Aqui a minha caneta não está me acompanhando. Tá, 4 portões. De quantas maneiras diferentes um torcedor pode entrar e sair desse estádio? Bem, ele tem 4 portões. Mas o que eu quero fazer? Eu quero entrar e sair. Uma coisa muito comum, ao invés de você trocar o que é a quantidade e o que é a decisão. Então, muita gente coloca assim, 4 portões. Portão A, portão B, portão C, portão D, como se fossem as decisões. E tá errado, tá? Os portões são as possibilidades. Entrar e sair é minha ação, o que eu quero fazer no problema. Então, eu coloquei aqui as possibilidades dos portões. Não precisava fazer isso, porque eu tenho 4 portões, era só usar o 4, mas coloquei só para ilustrar. E o que eu quero fazer é entrar e sair, tá bom? Então, tem 2 ações aí, objetivos. Vou usar o princípio fundamental da contagem, meu plano, manter uma postura ativa, e vamos para as quantidades. Eu tenho 4 portões, A, B, C, D, para eu entrar. E como é que eu posso sair? Por qualquer um desses 4 portões também. Então, 4 vezes 4, 16. Tenho 16 formas de entrar e sair desse estádio. E, desculpa, fiz aqui um riscão sem querer. Deixa eu apagar esse riscão aqui. Falei que minha mão tá suando. Deixa eu pegar aqui pegar a borracha. Pronto. Pegar de novo a canetinha. O que mudou aqui, né? Então, um estádio possui 4 portões. De quantas maneiras diferentes um torcedor pode entrar e sair desse estádio, utilizando para sair um portão diferente do que entrou. Então, ele continua com os mesmos 4 portões, continua com a possibilidade de entrar e sair, só que ele tem que sair por um portão diferente do que ele entrou. Então, aí você pode fazer assim, ele entrou pelo C. Então, para ele sair, faltam quantos portões? 3. Aí fica 4 vezes 3, 12. Certo? Então, tem 12 maneiras de entrar e sair desse estágio sem repetir portão. Tá? Então, dependendo da estrutura do problema, você pode ter um resultado ou outro. Tá? E eu vou colocando essas diferenças aí com essa técnica de espelhamento. Deixa eu fechar aqui a porta que meu filho entrou correndo aqui e saiu. Eu tô com medo do barulho sair no áudio. Só um minutinho. Normalmente eu peço para ele fechar a porta, mas hoje ele não fechou. Tudo bem. Vamos lá.
De quantos modos 3 pessoas podem sentar-se em 5 cadeiras em fila? Por que eu coloquei aí espelhado se a estrutura é diferente, tá? Vocês vão entender. Para vocês verem as semelhanças e as diferenças, tá? De quantos modos 3 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras em fila? O que acontece nesse problema? Vamos pegar aqui a canetinha, se eu conseguir chegar lá. Calma aí, consegui. 3 pessoas, 5 cadeiras. Aqui eu tenho menos pessoas que cadeiras, então vão sobrar cadeiras, certo? No problema 7, num sofá há 4 lugares. Não, há lugares para 4 pessoas, ou seja, 4 lugares, tá? De quantas maneiras 6 pessoas podem se sentar nesse sofá? Aqui eu tenho menos lugares que pessoas, tá? Vai sobrar pessoas. Aqui sobra cadeiras, aqui sobra pessoas. De qualquer forma, lá na frente, quando vocês aprenderem combinação, eu vou explicar essas duas questões de outra forma, com um raciocínio mais completo. Mas você ainda pode usar o princípio fundamental aqui com um raciocínio simples. Só que, para você poder usar o princípio fundamental para resolver essas duas questões, a dica é sempre assim: você vai. As suas decisões vão pela menor quantidade. Então, aqui, se eu tenho a menor quantidade de pessoas, minha mão não me acompanha, de pessoas, então eu vou decidir onde vai ficar a primeira pessoa, a segunda e a terceira, e vai dar certo. Aqui, como a menor quantidade de lugares, que é o oposto da questão anterior, eu vou decidir quem é que vai sentar no primeiro lugar, no segundo lugar, no terceiro lugar e no quarto lugar, tá? Então, que a quantidade que for menor vai ser a minha decisão. Nessas questões que você vai sentar no sofá, sentar na cadeira e tudo mais para usar o princípio fundamental da contagem. Essa é a dica de ouro para resolver uma questão desse tipo e fazer uma conta pequenininha sem entrar no raciocínio de combinação, que seria o raciocínio mais natural, mas as contas são muito complexas. Tá legal? Então, aqui, se a minha decisão for quem vai ser a primeira, a segunda e a terceira pessoa, para a primeira pessoa, eu tenho 5 cadeiras disponíveis, aí a primeira pessoa sentou, sobram 4 cadeiras, a segunda pessoa sentou, sobram 3 cadeiras. Fiz o produto, cheguei lá 60 maneiras diferentes que essas pessoas podem sentar nessas cadeiras. Aqui eu vou fazer o oposto. Eu vou ver onde é que vai ficar o primeiro lugar, né? Quem vai sentar no primeiro lugar, quem vai sentar no segundo lugar, no terceiro e no quarto. Então, eu tenho 6 pessoas para sentar no primeiro lugar, sentou, sobram 5 pessoas para sentar no segundo lugar, sentou, sobram 4, sentou, sobram 3. Fiz a multiplicação, eu tenho 360 maneiras diferentes dessas pessoas sentarem nesse sofá. Não fiquem preocupados, como eu disse, com as cadeiras que sobraram e com as pessoas que sobraram. É óbvio que tem um raciocínio por trás, porque o ideal seria assim: primeiro vamos fazer uma escolha de quais são as cadeiras que você vai usar, depois organizar as pessoas. No segundo caso seria, primeiro vamos fazer uma escolha de quantas pessoas vão sentar e depois como a gente vai organizar essas pessoas. Mas essa escolha depende de combinação, que sem a árvore de possibilidades você fica amarrado na conta, tá? Então não é uma conta tão simples. A gente vai chegar lá em método de contagem. E aí a gente volta nessas questões, que a primeira fase seria da escolha e depois a da organização, tanto de uma quanto da outra. Mas você pode usar o princípio fundamental se você souber colocar as decisões corretamente. E a dica é começar pela menor quantidade. Combinado? Então, vocês tentem fazer depois essas questõezinhas para ver se vocês conseguem. Questão 8. A senha de acesso a um jogo de computador consiste em 4 caracteres alfabéticos ou numéricos, sendo o primeiro necessariamente alfabético, tá? O número de senhas possíveis será... Então, vou fazer um jogo de computador que eu posso usar caracteres alfabéticos ou numéricos, mas o primeiro é alfabético, tá? Quantos caracteres eu vou usar?
4. Então, eu tenho 4 decisões para tomar. Qual vai ser o primeiro caractere, o segundo, o terceiro e o quarto? Como o primeiro é alfabético, eu coloquei aqui um A. O outro eu coloquei alfabético ou numérico, alfabético ou numérico, alfabético ou numérico, que podem ser os dois, certo? E aí, o que, que a gente tem? Deixa eu ver se eu escrevi aqui, eu acho que não. Não, botei direto de quantidade, mas eu escrevo aqui, faço uma OBS. Do caractere alfabético, a gente tem lá, se a gente fosse considerar A, B, C, D e assim por diante até o Z. Por isso que a gente tem 26, certo? Muito bem. E do caractere numérico, a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 1 a 9 tem 9 elementos, com 0 eu tenho 10. Então, eu tenho 10 aqui com 26. Como eu considero o ou, lembra do ou que eu já expliquei? Se eu estou considerando que um ou outro, posso usar qualquer um, eu tenho 36 ao todo, 10 de um, 26 do outro, que eu possa usar em cada um, tá? Então, eu vou multiplicar esses resultados. Se fosse numa prova de concurso, ia aparecer essa estrutura aqui, tá? Como você não tem uma calculadora lá no concurso, na prova do Enem, você não vai poder multiplicar 36 vezes 36 vezes 36, depois vezes 26, vai perder a prova inteira fazendo essa conta. Então, eles geralmente deixam na forma de potência, que é o 36 elevado a 3 vezes 26, tá? Mas, tendo uma calculadora, essa daqui seria a resposta, beleza? Então, temos 1.213.056 senhas. Questão 9. Um professor de matemática comprou 2 livros para premiar 2 alunos de uma classe de 42 alunos. Como são 2 livros diferentes, de quantos modos distintos pode ocorrer essa premiação? Se os livros fossem iguais, seria uma questão de combinação. A gente vai ver lá na frente. Teria uma divisãozinha. Como eles são diferentes, por exemplo, se eu tenho um livro de matemática e português, e o aluno Ana e o aluno Bruno. A Ana ganhou matemática, o Bruno ganhou português. Ou a Ana ganhou português e o Bruno ganhou matemática. São decisões diferentes, tá? Então, como são opções diferentes, a gente está aqui. Vamos usar o princípio fundamental da contagem, e a gente tem 2 decisões para tomar. Quem vai ganhar o primeiro livro, que eu vou chamar de livro 1, genericamente, quem vai ganhar o segundo livro. Meu objetivo está traçado. Plano usar o princípio fundamental, que eu já expliquei desde o começo que eu vou usar isso em todos eles. E agora vamos para a ação. Quantos são os alunos que podem ganhar o primeiro livro? 42. Lembra da questão da cadeira? Sempre começa pelo menor. Tá? Se eu tenho 2 livros, então, vai ser minha decisão. Então, 42, o segundo o segundo livro, sobram 41 alunos lá no sorteio para ganhar o segundo livro. Fiz o produto desses dois, dá 1.722 possibilidades de premiar esses alunos. Viu como é que é tranquilo? Outra questãozinha aí, usando técnica de espelhamento. Uma urna contém 4 bolas diferentes, preta, amarela, azul e vermelha. Ele não precisava dessas cores, não. Ele poderia só colocar as 4 cores diferentes, tá? Quantas são as maneiras diferentes de se retirar sucessivamente 3 bolas dessa urna? O que significa isso? Eu vou retirar uma bola, tá? Uma de cada vez. Retirei uma bola. Se tiver reposição, que é a letra A, eu olho lá a cor da bola, vermelha. Tem vermelha? Tem vermelha. E devolvo para a urna, tá? E depois retiro a outra. Tirei preta. Aí mostra preta e devolvo para a urna. Aí retirei a terceira. Saiu vermelha de novo. Tá vendo que pode sair vermelha de novo? Isso é o caso da letra A, com reposição. E retiradas sucessivas. 3 retiradas sucessivas. Da letra B, é sem reposição. Se eu, por acaso, tirar vermelha, eu vou falar, é vermelha, não devolvo para a urna, tiro, tá? Aí sobra o que na urna? Preta, amarela e azul, beleza? A vermelha já foi embora. Então, a reposição aqui, por isso que eu coloquei de letra diferente,
repondo e não repondo, vai dar uma conta diferente, apesar dos objetivos serem os mesmos, que é o quê? A retirada de 3 bolas. Então, meu objetivo é fazer a primeira retirada, a segunda e a terceira retirada, em qualquer um dos dois. A conta é que fica diferente. Porque na primeira, como eu vou repor, eu vou ter 4 bolas para a primeira, 4 para a segunda e 4 para a terceira, já que eu vou fazer todas as reposições, 64 formas de retirar essas bolas da urna, tá? Agora aqui, que já é sem reposição, eu continuo com o mesmo objetivo, fazer as 3 retiradas, só que para a primeira retirada eu tenho 4, aí como eu disse aqui para vocês, tirei a vermelha, sobrou preta, amarela e azul, sobram 3, né? Aí depois eu tirei a amarela, sobrou preta e azul, sobram 2, tá? Então fica 4 vezes 3 vezes 2, 24 formas de eu retirar essa bola da urna sem reposição. Então, com reposição, obviamente que tem que dar uma quantidade maior do que sem reposição. Tem que prestar atenção no enunciado nesses detalhes, se é com ou sem reposição. Questão 11, 12, 13, 14 são questões com algumas características diferentes. Vamos primeiro olhar essas características, depois eu leio o problema. Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que muda para 12? Eu troquei o 1 por 0, tá? Botei de cor diferente, não sei se tá muito nítido, tá ok? Aqui eu tenho a mesma coisa. O que mudou da 11 para 13? Aqui não tem a palavra distintos e aqui tem a palavra distintos. O que mudou da 12 para 14? Ó, aqui tem o 0, aqui não tem a palavra distintos e aqui tem a palavra distintos, tá vendo? Então, essas pequenas diferenças vão alterar completamente a conta. A gente vai ver como é que vai ficar. E aí, eu quis colocar esse espelhamento todo aí para vocês se acostumarem a prestar atenção nos detalhes na hora que você for usar somente o princípio fundamental da contagem. Fechado? Então, vamos lá. A 11 é mais fácil, óbvio, né? Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos números de 4 algarismos podemos formar? Então, aí, eu quero um número de 4 algarismos, eu tenho 4 decisões para tomar. Quem vai ficar na unidade de milhar, quem vai ficar na centena, quem vai ficar na dezena e quem vai ficar na unidade. Tá bom? Quantas possibilidades eu tenho para a unidade de milhar? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? E para a centena? Ele falou que não podia repetir? Não. Então, eu tenho quantas também? 6. E para a dezena? 6. E para a unidade? 6. Porque nada me impede que fique 1.111, tá? Com todas as repetições possíveis. Ou 1.222. Também tem repetição. Ele vai considerar os números sem repetição, como 1.234, e com repetição. Seja ele com 4 repetições, 3 repetições, 2 repetições, não importa. E aí, como é que eu vou fazer essa conta? Vou multiplicar esse 6 aí 4 vezes. Então, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. 216 vezes 6, 1.296 números que eu posso formar diante dessas condições. Na número 12, o meu objetivo é o mesmo, porque eu quero formar um número de 4 algarismos. Então, eu começo lá pela unidade milhar, centena, dezena e unidade. Por que eu não coloquei esse problema aí no mantendo a ordem? Porque você vai acabar indo na ordem do primeiro para o último, apesar do primeiro você ter que fazer prioritariamente nesse caso. Por quê? Porque aqui, como eu já tinha dito, e vou reforçar, chegando lá, vamos lá, aqui, ó. Aqui eu tenho o 0. Eu tirei o 1 e coloquei o 0. E aí, quando eu coloco o 0, eu já mostrei para vocês que se eu fizer um número assim, ó, 0,123. 0,123 é igual a 123. Ou seja, não tem 4 algarismos, ele tem 3 algarismos. 0 não pode entrar na primeira posição, que nesse caso aqui é a unidade de milhar, tá? Então, eu tenho que descartar o 0 dessa primeira posição. E aí, quantas possibilidades me sobram? 5, que é o 2, 3, 4, 5 e 6, tá? O resto fica igual, porque o 0 pode entrar em outras posições.
Por exemplo, 1023. É um número de 4 algarismos, tá? Então, quando você não tem zero na lista, fica tudo igualzinho, tá vendo? Quando tem repetição, admite repetição. Quando tem o zero na lista, você diminui aqui uma quantidade do zero, tá? Espero que esteja ficando bem didático. Aí, qual seria a próxima situação? Que são os algarismos distintos. Vamos fazer uma comparação desse com esse, tá? Então, vamos lá. Tem lá, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Eu fiz esse espelhamento de propósito, tá? É espelhamento de cima para baixo ou de um lado para o outro. Aqui a gente está comparando. Quando a gente fez a questão 11 e 12, a gente fez uma comparação assim. Agora a gente está fazendo uma comparação assim. Depois a gente vai fazer uma comparação assim e assim, tá? Para a gente fechar tudo aí. Então vamos lá. Aqui na unidade de milhar, eu tenho 6 possibilidades. Aí, como eu quero aqui que os algarismos sejam distintos, o que eu vou fazer? Aí vou supor, né? Supondo que dessas 6 possibilidades, na unidade de milhar eu usei o 2, sobram quantos? 5. Aí eu usei o 3, sobram quantos para as dezenas? 4. Aí eu usei o 6, sobram quantos para as unidades? 3. Então vai diminuindo, tá vendo? Quando tem reposição, fica tudo igualzinho. Quando não tem reposição, vai diminuindo as quantidades. E aí eu multiplico tudo, dá 360 números, certo? Aqui com o distinto e com o zero. Veja bem, o que mudou daqui para cá? Não era cair uma unidade aqui? Não foi isso? Aqui de 6 virou 5. Aqui é a mesma coisa, ó. Ao invés de ter 6 aqui, vai virar 5. Porque não pode ter o quê? 0. E aqui o que vai acontecer que vai ficar estranho? Vão ficar 2 5. Mas aqui era 6. Por que não é mais 6? Porque entrou 0 e 0 não pode ocupar a primeira posição. Então, teoricamente, quando tem reposição, acaba que todos os valores ficam iguais e quando são distintos, ou seja, não admite reposição, todos os números são diferentes, aí nesse caso aqui ele só admitiria, por exemplo, 1234, tá? Com todos os algarismos diferentes. Aí vai caindo as quantidades, 6, 5, 4, 3, cai as quantidades. E aqui você tem que tomar cuidado quando tiver o zero, para diminuir essa quantidade da primeira posição, tá? Mas também cai as quantidades, 6, 5, 4, 3. Só que aqui não pode entrar o zero, tá? E aí vocês vão vendo que vai diminuindo as quantidades automaticamente. Aqui eu admiti todas as possibilidades, aqui eu já tirei quando tinha o zero, já diminuiu, ó, 1.296 para 1.080. Aqui eu já estou considerando só os números distintos, então teve uma queda profunda. Aqui distintos sem o zero, então diminuiu ainda um pouquinho mais. Então tem um raciocínio lógico aí por trás dessas contas. Vocês podem conferir se vocês estão fazendo certo ou errado, ok? Espero que tenha ficado bem didático aí, para vocês entenderem as continhas. Questão 15. Vamos supor que você queira viajar este fim de semana e que esteja pensando em ir para uma praia descansar. E no percurso até você chegar à praia, você tem que passar por uma outra cidade. Vamos denotar a sua cidade por A, a cidade que você vai passar antes de chegar à praia por B e a praia por C. Então você vai sair da cidade A, vai passar pela B e vai chegar na C, que é a praia, tá? Supondo que existam 3 rotas diferentes até a cidade B, e da cidade B até a praia, existem 2 rotas, de quantas maneiras possíveis você poderá chegar à praia. A gente já fez esse esqueminha antes, né? De A para B tem 3 rotas, de B para C, que é a praia, tem 2 rotas. Eu quero saber de quantas maneiras diferentes eu posso chegar nessa praia. Primeiro eu tenho que tomar a primeira decisão, que é ir de A para B. E depois eu vou de B para C, nessa ordem, 2 decisões. Tá? Igual o trecho de Recife, João Pessoa, Recife, não era isso? Se eu não me engano. E aí, eu tenho 3 rotas aqui para a primeira possibilidade, 2 para a segunda. 3 vezes 2, 6 formas de chegar nessa praia. Molezinha, né? Precisa montar esse desenho? Não. Lembre-se que o desenho, ele é sempre uma representação auxiliar. Se você já compreendeu no texto o que o desenho, assim, mentalizou o desenho, você vai direto para a conta, sem problema nenhum, tá?
E aí tem as tarefas ligadas à postura ativa, que são bastante, tá? Que é para vocês treinarem o princípio fundamental da contagem da sua maneira pura e simples, tá? E aí tem alguns exercícios, ó, até o 13, se eu não me engano, que foi das cidades, é isso mesmo. E aí a gente vai agora entrar nos exemplos de não adiar as dificuldades. E eu deixei, como eu disse, divisão em etapas para uma próxima aula, senão ia ficar muita coisa. Não adiar as dificuldades nesse momento, não tem muitos exemplos, porque eles normalmente eles vêm muito misturado com a parte de divisão em etapas. Então, a gente vai ver de novo não adiar as dificuldades lá em divisão em etapas, e também com alguns métodos de contagem, tá? Que são, eu deixei os exercícios mais difíceis para a gente, quando a gente entrar em métodos de contagem. Então, e aí vai aparecer isso aí bastante, tá? Nesse momento inicial, só para usar o princípio fundamental da contagem pura e simples, numa conta simples, não tem muitos casos. Por isso que vão ficar poucos exemplos e pouco exercício também. A maioria dos exercícios são 6 exercícios, né? Que eu falei que são 19 no total. São 6 exercícios de não adiar as dificuldades contra 13 de postura ativa, tá? Então, que você só vai usar o princípio fundamental da contagem e acabou. Então, faz uma diferença danada, tá? Mas depois vocês vão ver isso, tá? Em outros momentos também. Vamos lá. Nesse caso aqui, do não adiar as dificuldades, usando só o princípio fundamental, a gente vai focar muito na questão das bandeiras e na questão dos números. Ser par, ser múltiplo, tem muitas questões assim, tá bom? A gente vai ver as características para poder resolver. Ou ser múltiplo, ou ser par, ou ser ímpar, que a gente já tinha visto. Tá bom? Então vamos lá. Para pintar a bandeira a seguir, estão disponíveis as 4 cores dadas, que são essas daqui, tá? Usando 3 cores, de quantos modos a bandeira pode ser pintada. Essa bandeira é a mesma para esse exercício 2. É porque o exercício 2 a solução fica maior, aí eu botei a bandeira aqui na direita. Tá? Não, direita não, na minha esquerda, mas eu acho que vai ficar à direita de vocês, não sei, porque fica tudo rebatido, né? Não sei como é que vai ficar aí. Muito bem. Aí o que a gente tem aqui, ó? A gente tem essa bandeira com 3 regiões, que eu vou chamar esse aqui, eu vou fazer nessa ordem por conta do segundo exemplo, tá? Então, eu chamei esse aqui de retângulo 1, esse aqui de retângulo 2 e esse aqui de círculo, tá? Então, a gente tem o retângulo 1 para pintar, o retângulo 2 para pintar e o círculo para pintar. Então, a gente tem 3 decisões para tomar, usando essas 4 cores, certo? E aí, como é que a gente vai fazer? Quantas coisas a gente pode usar no retângulo 1? Qualquer uma dessas 4, certo? E para o retângulo 2? Eu não tenho que usar necessariamente 3 cores. Isso significa, quando ele te fala usando 3 cores, eu botei aqui de verde, que é justamente a parte que está diferente no segundo problema, eu estou te explicando o seguinte, eu não posso botar aqui laranja, 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 ou laranja, laranja e verde, por exemplo, porque eu tenho que usar 3 cores. Está escrito no problema. Então, todas as cores vão ser diferentes. Lembra que quando é tudo diferente, vai caindo as quantidades? Então, aqui, se para o retângulo 1 eu posso usar 4 cores, para o retângulo 2 eu vou poder usar 3, porque eu já usei uma. E para o círculo, eu vou poder usar 2, porque eu já usei 2 cores, certo? Sobram 2 cores. Eu vou aqui fazer os riscos, depois eu vou apagar para usar o 2, tá? Então, aqui, por exemplo, no retângulo 1 eu tinha 4. No retângulo 1, se eu usei o laranja, no retângulo 2 sobram 3 possibilidades. Aí eu usei o azul, sobram essas 2 possibilidades, tá bom? Deixa eu dar uma apagadinha aqui nisso. Pronto. Vou voltar para a canetinha. E aí eu tenho 4 vezes 3 vezes 2, que dá 24 formas de pintar essa bandeira. Essa mesma bandeira aqui serve para esse exemplo aqui, é a mesma do exemplo, né? O que mudou, né? Aqui começa igualzinho, ó. Para pintar a bandeira a seguir, estão disponíveis as 4 cores dadas, sendo que
Aqui eu coloquei usando 3 cores e repeti aqui, ó, de quantos modos a bandeira pode ser pintada. E aqui, ao invés de eu usar 3 cores, eu estou dizendo que regiões adjacentes devem ser pintadas de cores diferentes. O que são regiões adjacentes? As regiões que têm fronteiras, né? Regiões que ficam lado a lado. E qual é a regra da bandeira? Eu já expliquei lá na aula de conteúdo. Procura aquela que tem mais divisas com as outras, tá? Então, essa daqui não tem uma ordem específica. Se eu quisesse começar pintando círculo, eu poderia colocar aqui 4 possibilidades. Não sei por que eu estou usando o mouse. Aqui, depois botar região 2, 3. E aqui, região 1, 2. E fazer a multiplicação, eu ia achar os mesmos 24. Aqui eu não tenho que seguir uma ordem na hora de fazer esse problema. Eu posso fazer uma coisa ou outra. Para o segundo problema... Filha, a mamãe tá gravando. Mamãe, acabou o filme. Tá bom. Você pode assistir de novo, é só botar lá na TV, tá? Fecha a porta pra mamãe, por favor. Tá. Te amo. Acabou o filme, gente. Eu deixei um filme já estratégico. E aí, da segunda bandeira, a região que tem mais fronteiras é a região 1. Veja bem, essa retângulo 1, região 1, ó, o retângulo 1, ele faz fronteira com o círculo e ele faz fronteira com o retângulo 2. O retângulo 2 só faz fronteira com o retângulo 1 e o círculo só faz fronteira com o retângulo 1, tá? Então, o retângulo 1 é o que faz fronteiras com mais regiões, que tem mais regiões adjacentes, tá? Então, eu tenho que começar pelo retângulo 1 nesse caso, porque ele é o que tem mais... vai gerar uma dificuldade maior, eu preciso de mais cores para pintar ele, tá? Então, esse retângulo 1 aqui, eu tenho 4 possibilidades de pintar ele, tá? E aí, vou explicar uma coisa. Então, digamos que eu usei aqui o retângulo 1 laranja, ok? Usei essa corzinha aqui. Nada me impede, porque só as regiões adjacentes que tem que ter cores diferentes. Nada me impede, por exemplo, que esse aqui eu pinte de verde e esse aqui eu pinte de verde, tá? Desde que as regiões adjacentes fiquem com cores diferentes. E aqui as regiões adjacentes estão com cores diferentes, tá? Então, nesse primeiro problema, como eu tenho que usar 3 cores, ele não admite nenhuma repetição. Aqui ele já admite alguma repetição, que seria as regiões adjacentes terem cores diferentes, porém as outras poderiam se repetir. Como é que fica a conta? O objetivo é sempre o mesmo, tá? Não se modifica. Então, para a primeira, eu tenho 4 possibilidades, e para o retângulo 2 e para o círculo, eu tenho 3. Por quê? Porque eu poderia, se aqui no primeiro eu usei laranja, eu poderia usar cinza, verde e azul no retângulo 2 e cinza, verde ou azul no círculo, tá? As mesmas possibilidades. Lembrando que a gente pode repetir. Então, multiplicou, dá 36 formas de pintar essa bandeira, tá bom? Então, preste atenção se você não vai repetir cor ou se você vai repetir cor. Isso é um erro muito comum em prova, tá? Geralmente, meus alunos não prestam atenção nesses detalhes, por isso que eu estou fazendo espelhamento aqui. Outra questão de espelhamento. O que tem de diferente uma questão para outra? Aqui não tem a palavra distinto, aqui tem a palavra distinto, tá? Então, eu vou mostrar como é que fica aí a solução usando o espelhamento. Quantos números naturais de 4 algarismos são múltiplos de 10? Se eu quero formar um número de 4 algarismos, se ele não deu nada, você vai usar todos, tá? Eu tenho 4 decisões para tomar. Unidade, milhar, centena, dezena, unidade. Ok? Mesma coisa, toda vez que for 4 algarismos, vai ser a mesma decisão, né? Essas 4 decisões. E eu quero formar 4 algarismos, como ele não colocou a palavra distintos, admitindo repetição. Lembra que aqui eu tenho 10 números, tá? Então, poderia ficar 10, 10, 10, 10. Mas não fica, tá? Isso era minha, toma você. Ah, obrigada, filha.
Vai lá botar seu filme, fecha a porta, por favor. Obrigada. Então, eu tenho 10 possibilidades aqui. E aí, então, teoricamente, ficaria aqui assim, 10, 10, 10, 10. Em todas elas, certo? Se fosse um exercício sem ser múltiplo, né? Mas aqui não vai ficar 10, 10, 10, 10, 10. Por quê? Porque tem o zero. A gente já sabe que o zero vai me encrencar, tá? Só que por ser múltiplo de 10, ao mesmo tempo que ele vai me encrencar, ele não vai me encrencar. Por quê? O que é um número? Como é que eu descubro qual é a regra, né? De divisibilidade por 10 ou de ser múltiplo de 10. Para um número ser múltiplo de 10, ele termina em zero. E aí, por mais que eu tenha zero na lista, onde é que vai ficar esse zero? Aqui na minha unidade, tá? E aí eu vou acabar com o problema da unidade de milhar, porque eu vou fixar o zero aqui. Se eu fixei esse zero aqui, o zero, ele conta como uma possibilidade, tá? Lembrando que você não pode botar o zero aqui embaixo, porque zero é um número, então ele é é quantidade, tá? Então, eu vou começar pela unidade de milhar, ou pelas unidades, porque é a unidade que me diz se um número é múltiplo de 10, porque tem que terminar em zero, e aí eu acabo com aquele meu problema inicial, tá? Então, como é que fica essa conta? Por que aqui ficou 10, 10, 10? É que eu fiz errado, tá? Aqui seria... Não, tá certo, tá certo, tá certo. Aqui tá o zero, ele fala que pode se repetir. Então, aqui pode entrar zero também, aqui também poderia entrar zero. Aqui é que não pode entrar zero, tá? Agora ele tá demais, ainda bem que tá acabando. Não pode entrar zero aqui. Então, aqui eu tenho 9 possibilidades, tá? Mas também já fixei o zero aqui. E aí, aqui eu tenho 10 e tenho 10, certo? Porque pode entrar o zero, como pode entrar qualquer um, lembrando que admite repetição. Então, fica 9 vezes 10 vezes 10 vezes 1, lembrando que aqui o zero vale 1, e dá 900 múltiplos de 10, tá? Como aqui eu incluí a palavra distintos, aqui, se eu fixar o zero aqui eu não vou poder repetir, tá vendo? Não posso mais repetir o zero. Então, aqui fica um 9, que é sem o zero, porque o zero foi para a última posição. Deixa eu fazer aqui do lado que eu fiz a mesma coisa. O zero vai estar lá nas unidades, aqui, ó, ele foi eliminado, o que não aconteceu ali na primeira situação. Aqui o zero, ele foi eliminado da lista, sobram 9, certo? Aí desses 9, para unidade de milhar, que tem aqui 9 possibilidades, eu usei o 8. E aí vai sobrar quantas? 8. Aí eu usei o 5, sobram quantos números? 6. E aí, 6 é mole? 7. E aí eu faço a multiplicação e vai dar 504 possibilidades, tá? Então, aqui, como tem a repetição, eu tenho sim que ficar preocupada com zero na unidade de milhar. Eu só esqueci de colorir isso aqui, falha nossa. E aqui eu não preciso me preocupar com zero, porque o zero já ficou aqui na unidade fixo, e como não pode se repetir, ele acabou com um problema lá nas possibilidades anteriores. Beleza? Então tá. Vamos para a próxima. Essa bandeira aqui também serve para os dois problemas, e aqui está a diferença dos dois, ó. Cada parte com uma cor, é bem parecido com aquele outro, tá? E formas de que partes adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. Eu meio que peguei uma bandeira diferente com um problema super parecido, tá? Então, vamos ler o problema. Mariana dispõe de 4 cores diferentes para pintar a bandeira abaixo. Deseja-se pintar a bandeira, cada parte de uma cor. Quantas bandeiras diferentes Mariana conseguirá pintar? E aqui, Mariana dispõe de 4 cores diferentes para pintar a bandeira abaixo. Deseja-se pintar a bandeira de forma que as partes adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. Quantas bandeiras diferentes Mariana conseguirá pintar? Então, aqui, todas as cores terão que ser diferentes, e aqui basta que cores adjacentes sejam diferentes. Filho, eu preciso que você saia. Então, tem que ficar, ó, quietinho, tá bom? Que a mamãe tá acabando, bochechudo. Que ia pintar no papel.
que apitar. Não pode pintar agora, não. Você me dá 5 minutinhos que eu já vou acabar. Tá bom? 5 minutos. Tá bom. Fecha a porta, por favor. Te amo. Então, vamos lá. Vou seguir a mesma ordem já do 6 e depois eu faço aquele parênteses, tá? Qual é a ordem do 6? Que regiões adjacentes, regiões que têm mais fronteiras com as outras, têm que ser levadas em consideração primeiro. Então, qual é a região que tem que ser levada em conta primeiro? Essa daqui, do meio, ó. Que eu vou chamar de retângulo 1. O retângulo 1, ele está fazendo fronteira com a estrela, ele está fazendo fronteira com esse retângulo, eu vou chamar aqui de, por que não está escrevendo? Retângulo 2, e aqui faz fronteira também com o retângulo 3, tá? E aqui eu vou chamar de estrela, não sei se foi exatamente isso que eu coloquei, não, tá? Não me lembro o que eu fiz ontem. E aí, ele está fazendo fronteira com essa galera toda. A estrela, ela só está fazendo fronteira com a região, com o retângulo 1. O retângulo 2 só faz fronteira com o retângulo 1. O retângulo 3 só faz fronteira com o retângulo 1. Então, essas 4 regiões aqui, que eu chamei de retângulo 1, retângulo 2, retângulo 3 e estrela, eu coloquei nessa ordem, tá? É isso mesmo. Nessa ordem aqui, retângulo 1, retângulo 2, estrela e retângulo 3. Nessa primeira questão, não, eu poderia seguir uma ordem diferente. Poderia colocar aqui assim, ó. Estrela, espero que não pegue a resposta. Não, então deixa eu fazer por último. Deixa eu apagar aqui, que aí é sacanagem se ficar em cima da resposta. Vamos lá, deixa eu apagar. Vou primeiro resolver. Então, por que tem 4 possibilidades para o retângulo 1? Que seria esse aqui, tá? Porque eu tenho 4 cores. E aí o retângulo 2 tem que ser pintada de uma cor diferente do retângulo 1. O retângulo 3 tem que ser diferente do retângulo, cada parte com uma cor, né? Diferente dos outros dois. E a estrela tem que ser a última cor que sobrou, tá? Se eu começar... Que eu tenho 24 formas, ó. Sobrou esse espacinho aqui para eu escrever. 24 formas? Filho, 24 formas. Se eu começasse aqui na estrela e depois fizesse retângulo 2, depois retângulo 3 e depois retângulo 1, de uma forma completamente aleatória, aqui para a estrela teria 4 possibilidades, aqui como tem que ser completamente diferente dos anteriores 3, aqui 2 e aqui 1, também daria 24, tá? Na segunda bandeira, da segundo problema, quer dizer, o que vai acontecer aqui? O retângulo 1 tem 4 cores. O retângulo 2 basta ser diferente do retângulo 1, então sobram 3. O retângulo 3 tem que ser diferente do retângulo 1, sobram 3. E a estrela só tem que ser diferente do retângulo 1, sobram 3. Porque nada me impede de, por exemplo, aqui ser amarelo, não sei porque eu estou escrevendo de mouse de novo, meu filho está me deixando nervosa, e aqui ser vermelho, vermelho e vermelho, já que as regiões adjacentes, elas vão ter cores diferentes, tá? Então, eu tenho ali 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3 igual a 108, ok? Esses são os últimos exemplos, se eu não me engano, tá? E aí a gente vai para os exercícios e fim. Tomara que eu consiga dar aula, que já ligou o ventilador aqui, também não sei como é que vai ficar o áudio. Quantos números ímpares? Quer babinha? Não, filha, agora não dá. De 4 algarismos, podemos formar usando isso aqui. Então, eu tenho 5 algarismos, e eu vou formar números de 4 algarismos, tá? Números de 4 algarismos, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Muriel, por favor. Quero que você saia do quarto, por favor. Muriel. Então, vamos lá, gente. Quais são os números ímpares? 1, 3 e 5, tá? Então, aqui para as unidades, eu tenho 3 possibilidades, que são 1, 3 e o 5, ok? E para a unidade de milhar, eu vou ter, como eu posso repetir,
eu posso usar, inclusive, um 3 e 5, tá? Então, eu tenho essas 5 possibilidades. Para as centenas, eu tenho essas 5 possibilidades. E para as dezenas, eu tenho essas 5 possibilidades. Certo? Então, a única coisa que eu mudei aqui, não adianta as dificuldades, é... Botei aqui, ó. Louquinha, ó. Aqui é não adiar as dificuldades, tô dizendo. Não mudei cabeçalho, não. Tá? Ainda tô em não adiar as dificuldades. E aí, eu faço essa multiplicação e tenho 375. Aí, aqui... o que eu mudei? Quantos números ímpares de 4 algarismos podemos formar? Bem, eu uso aquela lista completa quando ele não dá. Isso aqui é bom para a gente também ver daqui para cá quais são as diferenças. E aí aqui eu tenho zero, o problema do zero, né? Então, por mais que eu comece aqui pela unidade, e aí eu vou ver quantos ímpares eu tenho, que são 1, 2, 3, 4 e 5 possibilidades aqui, e aí aqui na unidade vai entrar o 5, aqui na unidade de milhar, por mais que eu tenha repetição e eu deveria colocar 10, não pode entrar o zero. Então, vai ficar 9. E aqui 10 e aqui 10, tá? Lembrando que nesse caso pode ter repetição. E aí vai dar 4.500 números. Tudo bem? Aqui já entrou, aqui não tinha a palavrinha distintos, e daqui para cá, a única diferença é que eu coloquei a palavrinha distintos, tá? A relação de números é a mesma. Então, eu começo igualzinho, aqui vai ter 3 possibilidades, só que aqui vai cair as quantidades, né? Então, aqui, digamos que desse 1, 3 e 5, eu tenho usado o 5. E aí, o 5 não pode voltar. Então, na unidade de milhar, sobram 4. Aí, eu usei o 2 na unidade de milhar. Sobram 3 para a próxima. E aí, eu usei o 4 na dezena. Ou na centena. Aí, vai sobrar 2 para a dezena. Tá? Então, vai caindo as quantidades. Lembrando que eu comecei por aqui. Não adianta as dificuldades. Tá legal? 72 números. E daqui para cá, por fim, e também daqui para cá, para a gente olhar, eu vou... O mesmo problema daqui, aqui não tem distintos, aqui tem distintos. Aqui eu não dou, aqui eu dou a relação, aqui eu não dou. Ou seja, eu posso usar todos, certo? Então, eu tenho, são as mesmas decisões, começando pela unidade de milhar, não vou adiar as dificuldades. Quero montar os algarismos ímpares, então vou usar aqui 1, 3, 5, 7, 9, continuo com 5 possibilidades, só que eles são distintos, né? Então, se eles são distintos, aqui deveria ser assim, aqui eu já usei um número, por exemplo, o 9, tá? Teoricamente, sobrariam 9 possibilidades, de 0 a 8. Só que eu não posso usar o 0 na unidade de milhar, lembra? Senão ficaria assim, 9, 8, 7. Só que aqui eu não posso usar o 0. Também não posso usar o 0. Então, vão sobrar, na verdade, 8 possibilidades para a unidade de milhar. Depois o 0 volta para a centena, mesmo que eu tenha usado 4. Aí vai ficar lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Eu volto a ter 8 possibilidades e depois 7, tá? Porque, lembrando que aqui deveria ser 9, ele só não é 9 porque não pode entrar o 0. E aí você faz a conta, vai dar 2.240 números, ok? Também espero aqui que com o espelhamento fique claro a diferença de um para o outro. Eu fiquei um pouquinho nervosa agora nesse finalzinho por causa do filhote aqui fazendo barulho atrás de mim. E aí vem as tarefas dos mapas e dos números para vocês tentarem fazer em casa. E, fim, espero que vocês tenham sobrevivido à aula de hoje. E na próxima aula a gente vai se ver lá no Meet e vamos tirar as dúvidas sobre esses exercícios ou sobre exercícios anteriores ou até mesmo sobre estatística, seja onde você estiver no ponto da matéria que você tenha dúvida, tá bom? Beijo e até quinta. Vamos nos ver. Aparece lá. Tchau, tchau.